Glória a Deus, que bênção chegar até você através do nosso devocional. Hoje eu quero deixar uma palavra que certamente vai abençoar a sua vida. A palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo de número 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará contra mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em ti, em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tens feito a mim. Glória a Deus. Esse texto, o salmista Davi, ele retrata por um momento algo que todos nós passamos na nossa vida. O que é? O momento do silêncio de Deus. Você já passou pelo silêncio de Deus? Davi está vivendo um momento do silêncio de Deus. E ele então lança ao Senhor inúmeras perguntas. E Deus está calado. Deus está em silêncio. Quem sabe esse texto diz respeito a você também. Certamente todos nós temos momentos na nossa vida que parece que Deus está calado, que às vezes Deus fica em silêncio. Mas esse texto, o salmista Davi, ele nos apresenta aqui um momento de ansiedade, um momento de impaciência, e eu não vou dizer revolta, mas de ansiedade, de impaciência. O motivo disso é porque ele estava clamando ao Senhor e Deus não estava dando resposta alguma a ele. Ele estava passando por momentos difíceis, todavia Deus estava calado. E o motivo disso é que realmente a gente olha para essa série de perguntas e ele então diz algo: até quando esconderás de mim o teu rosto? Via de regra, esse silêncio divino, ele acontece sempre quando estamos passando momentos difíceis. Você já percebeu isso? É sempre nos momentos difíceis que às vezes esse silêncio acontece. Alguns comentaristas da Bíblia, eles sugerem que talvez esse silêncio de Deus possa estar de acordo durante o tempo em que o rei Saul, ele perseguia Davi. E por isso, no meio de toda aquela perseguição de Saul para com Davi, ele busca ali sempre ao Senhor e perguntando ao Senhor quando Deus o daria vitória. Mas o fato é que Davi estava passando por uma situação difícil e não entendia porque Deus não agia diante daquele problema. E é bom lembrar que Davi, ele era um homem de Deus. E homens de Deus, pessoas honestas, obedientes, tementes ao Senhor, muitas vezes também passa por esse silêncio de Deus. Mas isso não significa que Deus te abandonou, que Deus não quer te ouvir, ou que Ele não está ouvindo. O silêncio de Deus sempre tem um propósito. E esse texto, ele vai nos mostrar três coisas importantes que eu quero deixar aqui para você. Primeira delas, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mas não deixe de orar. Não pare de orar, mesmo com o coração
triste, mesmo com o coração abatido, mas não deixe de orar. Ore, ainda que a resposta não chegou, ainda que você está no silêncio de Deus, mas continue orando. Diferente de muitos que paramos de orar e desistimos com facilidade diante das dificuldades, você não deve parar de orar. Davi, ele continuou orando, e ao final você vai ver que Deus o ouviu e Deus respondeu a sua oração. Faz mais sentido a gente orar do que a gente ficar questionando. Faz mais sentido a gente orar do que a gente murmurar. Faz mais sentido a gente orar do que a gente ficar simplesmente à mercê da situação que está nos afligindo, calado. A oração vai trazer a resposta, tenha certeza disso. Então, não pare de orar. Nós precisamos de meditar na vida de José, na vida de Moisés e do próprio Davi. Eles nos ensinam quanto lidar com esse silêncio de Deus. José passou por esse momento do silêncio de Deus, Davi passou por isso, Moisés também enfrentou esse momento, e muitos de nós certamente, talvez agora você está passando por esse momento. Então esses homens têm muito aqui nos ensinar a respeito do silêncio de Deus. Segunda coisa, não abandone a sua confiança em Deus. E Davi, mesmo fazendo essas perguntas, ele diz: eu, porém, confio no seu amor, confio no Senhor, e o meu coração exulta de alegria. Davi estava dizendo: eu vou continuar orando, eu vou continuar confiando, eu vou continuar adorando. Ele diz: eu, porém, apesar de tudo isso, eu continuo firme. Então as perguntas de Davi não é que ele estava desistindo. As perguntas de Davi, ele está abrindo o seu coração diante de um dilema que ele está passando. Ele abre o seu coração de Deus, colocando essa situação. Jó, ele também passou por essa experiência de Davi. No Jó capítulo 19, versos 7 e 8, ele vai dizer: clamo socorro, mas ninguém responde, grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o meu caminho para que eu não passe, e cobriu de escuridão a minha estrada. Olha bem, Deus fechou o meu caminho. Você já passou por uma situação dessa? Foi um momento de desespero, de angústia, que também Jó, ele abre o coração e fala essas coisas, mas nós sabemos que depois Jó teve uma experiência sobrenatural, porque ele continuou firme, perseverando, e mesmo quando até mesmo a esposa abandonou o Senhor, mas ele disse que ele jamais abandonaria o Senhor. Aleluia! Então ele continuou. Não abandone a sua confiança em Deus. E em terceiro lugar, agradeça a Deus pelo que ele já fez e o que ele vai fazer na sua vida, né? Agradeça ao Senhor. E o salmista, ele vai terminar agradecendo a Deus. Eu quero te fazer 3 perguntas interessantes. Eu estou realmente andando em obediência à palavra de Deus? Eu consultei a Deus antes de entrar nesta situação ou tomar esta decisão? Eu confiei, ou melhor, eu convidei Deus para estar diante dessa situação, para fazer parte desse negócio que eu assumi responsabilidade? Então veja bem, se as coisas não estão dando certo e Deus está em silêncio, será que não é hora de fazer um autoexame? Eu realmente estou andando em obediência? Eu busquei a direção e orientação de Deus para essa situação que eu estou passando hoje? Eu convidei Deus para Ele fazer parte desse negócio que eu assumi, dessa responsabilidade que eu assumi? É importante você pensar sobre isso. Isso vai te ajudar. Bom, a verdade é que às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Deus não está em silêncio. Deus, Ele está em silêncio, mas Ele não está ausente. Deus está em silêncio, mas Ele não está ausente. Continue orando,
confiando, avaliando, e certamente Deus te ouvirá e Deus te abençoará. E eu quero encerrar aqui esse breve devocional resumindo um dos salmos que Davi responde isso. Olha o que ele diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao meu Deus. Como é feliz aquele que confia no Senhor e que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que nem podemos contá-los. Aleluia. Pai, eu abençoo agora, e eu declaro que esse período que talvez de silêncio do Senhor em relação ao clamor dessa pessoa, ele cessa hoje. Senhor, ouve, responde essa pessoa. Eu creio que o Senhor já está respondendo essa pessoa através da palavra que ela acaba de ouvir, mas ela precisa, Senhor, de ouvir a Tua voz, talvez de outra forma, além dessa que eu estou apresentando. Talvez, Pai, essa palavra seja a resposta do Senhor para essa pessoa. E aí eu quero que cada um entenda que esse devocional, o Senhor está falando. O Senhor pode estar em silêncio, mas o Senhor não está ausente. Deus se faz presente na sua vida, mesmo no silêncio, e Ele está contigo. E eu te abençoo para viver vitórias, conquistas e milagres. Que em nome de Jesus, a bênção do Senhor te alcance nesta hora, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.